Pronto, pessoal. Então, bom dia novamente, né, a todos. Eu gostaria de passar, então, a palavra já, né, diretamente para o professor Francisco Moraes, que vai, né, fazer o seminário de hoje, que o Moraes tem se dedicado na pesquisa, né, mais recentemente intensificado a pesquisa no transporte público urbano. Moraes, com você, eu vou estar aqui, eu vou só desligar meu microfone aqui para não atrapalhar, tá? Mas eu vou estar ouvindo vocês aí o tempo todo, qualquer coisa pode me chamar aqui. Boa apresentação, cara, valeu. Obrigado, Flávio. Desculpa, pessoal, estou com a garganta um pouco seca, por isso que eu fui pegar água ali, né? Bom, como o Flávio falou, né, meu nome sou o professor Moraes. Vocês estão me escutando bem? Sim, professor. Sim, professor. Sim, professor. Né? E aí, como ele falou, eu venho, né, nos últimos anos, né, desde 2018, trabalhando, né, com um foco aí, né, nesse fenômeno aí do transporte urbano, né, de passageiros, mais focado aí no transporte público, né, de passageiros aí no meio urbano, né. Tá? Antes eu vinha mais numa pegada aí de tráfego e tudo, né, de operação, né, mas devido aí a uma motivação grande, né, que surgiu aí com os últimos, com o advento, né, dos dados, né, da possibilidade de ter dados, né, massivos, dados contínuos, né, da operação do sistema. Eu não sei se vocês conhecem, né, mas Fortaleza conta hoje aí com um sistema de bilhetagem eletrônica, né, que isso aí permite, né, que a gente tenha dados aí do sistema, né, diários, né, cada dia. Tem um sistema de, né, localização, né, por GPS, né, localização automática de veículos, tá, o que permite também que a gente gere dados aí da operação das linhas, né, do sistema de transporte, que é chamado de Sistema de Transporte Integrado, né, daqui de Fortaleza. Tem, né, toda a programação, né, da operação, né, disponível aí a partir de arquivos do tipo GTFS, que são os tipos de arquivos que são fornecidos aí para a Google, né, que é o que vocês têm acesso quando vocês utilizam o Google lá para planejar rota, né, no sistema, planejar viagens, né, no sistema de transporte público. Então, assim, com esses dados, a possibilidade de, né, a gente poder fazer análise, né, modelagem, né, a partir desses dados, foi o que me motivou, né, a primeiro mergulhar nos dados, vamos dizer assim, né. Tá? Vamos ver o que a gente consegue explorar aí a partir desses dados, né, entender, né, sobre o sistema, né, de transporte público, tá? E aí, nessa experiência, né, que começou em 2018, eu iniciei, né, junto, né, o primeiro aluno que eu tive aí, né, para analisar aí esses dados foi o João Lucas, né, eu acho que muitos de vocês conhecem aqui, né, inclusive o projeto de graduação dele foi nisso, né, de identificar padrões, né, entender padrões aí de regularidade de uso do sistema, né, a partir dos dados, tá? E aí, assim, com essa experiência, à medida que o grupo foi crescendo, né, veio o João Lucas, depois veio, eu não vou lembrar bem da sequência, né, mas veio o Gabriel, aí o Gabriel veio com outra ideia, né, depois vieram outros alunos aí, o Lucas Souza, o Caio, né, assim, o grupo foi crescendo, e a gente viu aí a necessidade, bem, a gente tem dados aqui, mas, assim, quais são as questões relevantes, né, com relação ao fenômeno do transporte público, né? Então, deu que meio uma invertida aí, em vez da gente mergulhar nos dados, vamos ver o que é, né, tentar aí, ver o que tem na literatura, né, sobre esse fenômeno do transporte público urbano, aqui no caso do Brasil, né, que é no caso de cidades brasileiras, né, no caso de Fortaleza, que é um contexto aqui que é diferente, né, de outras cidades do mundo aí, né, porque, né, boa parte da população depende, né, desse sistema, não é isso? É uma população aí que é vulnerável, né, e tem outros, né, tem vários segmentos da população, mas tem uma parcela boa aí que depende do sistema para poder acessar, né, as oportunidades. Então a gente viu, vamos ver o que é interessante aqui da gente
pensar em questões aqui, que aí depois olhar para os dados, né? Depois, né, tentar explorar esses dados aí para tentar responder essas questões relevantes aí a partir do sistema. Então, esse grupo, né, ele tá crescendo, né, ele está se consolidando, né, a gente viu a necessidade de, não, vamos pensar em um logotipo para o grupo, né, um nome, né. Aí, isso chegou com a motivação aí de outro aluno, né, que inclusive é aluno de doutorado agora, o Nelson, né, ele deu a ideia, professor, vamos criar um logotipo para o grupo, né, para dar uma identidade, né, para o nosso grupo, criar um nome, né, um logotipo. A gente fez aí, e aí vai essa ideia de chamar o grupo de OPA, né, que é o Grupo de Operação, Planejamento e Avaliação do Transporte Público, né. E aí é um grupo que, né, a nossa ideia era pensar, não, vamos pensar numa sigla em português, né, em uma sigla assim que represente o cearense, né. Então, OPA, né. Aí vai essa ideia aí de chamar o OPA do Transporte Público, né, Grupo de Operação, Planejamento e Avaliação do Transporte Público. Eu achei bem bacana, né? Não sei se no futuro a gente vai mudar isso, né, esse nome, mas por enquanto o nome do grupo é esse, né? E eu acho que vai permanecer por um bom tempo. Pessoal, eu estou olhando aqui para o lado, né, de vez em quando, porque eu estou com outra tela aqui, né? Porque na tela do meu laptop eu não consigo ver vocês, né? Tá? Então, vou apresentar aqui esses são os tópicos que eu estou pensando aqui, né, de discutir com vocês hoje, né, vou passar aqui os slides, né, tentando apontar algumas coisas relevantes, né, depois vocês podem fazer algumas perguntas aí, né, se eu não souber responder, eu anoto aqui, depois eu mando e-mail para vocês respondendo, tá, a gente pode marcar uma conversa depois, tá. Bom, o problema aí, né, hoje, que motiva muita gente aqui nesse contexto que a gente está vivendo, eu acho que essa história não deve ser nova para muitos de vocês, né, é a questão dessa problemática urbana aí que a gente vivencia, né, do transporte público, né, e uma coisa que vem ocorrendo, né, ao longo do tempo aí, é a queda na demanda, né, essa queda na demanda vem ocorrendo, né, de forma acentuada, né, no sistema, e principalmente agora com a pandemia, né, a gente não sabe, né, o que vai acontecer, né, quando passar esse período aí, tomara que passe logo, né, mas quando passar esse período de pandemia aí, a gente não sabe como é que vai se comportar essa demanda, né, mas assim, ela já vinha caindo de forma acentuada ao longo dos anos, né, em Fortaleza, né. E aí, assim, é um problema que, né, talvez venha, né, é uma coisa que é levantada da questão aí do espraiamento urbano, da dificuldade de atender aí a uma demanda que vem cada vez mais se expandindo aí ao longo expandindo, que eu digo, né, em termos de território, né, no meio urbano, espacialmente. E aí, aliado a outras questões, né, como o conforto, né, a tarifa, o custo da tarifa, que pesa muito, né, em boa parte da população, aí, esse peso da tarifa do transporte, né, surgimento de outros modos, né, como o Uber, que talvez esteja atendendo aí um certo segmento da população, e até o fenômeno da motocicleta, né, esse acesso a boa parte da população aí a um modo, né, individual, né, de baixo custo, né, que é o caso da motocicleta. Então, isso talvez venha contribuindo com a queda da demanda, que é uma coisa que a gente, né, a gente quer entender melhor esse fenômeno aí, né. Então, isso tem motivado a gente a pensar, né, em questões relevantes em relação ao transporte público. E, ao mesmo tempo, né, tem ocorrido uma tendência aí nos últimos anos, pelo menos aqui em Fortaleza, de tentar aí priorizar, né, o transporte público, né, com algumas intervenções aí, seja de integração, né, de corredores. Eu trouxe né, aqui eu estou apontando algumas estratégias que não são, né, talvez implementadas aqui em Fortaleza, por exemplo, controle semafórico, né, há um bom tempo atrás aí tinha essa ideia, né, de ter uma priorização a partir do controle semafórico para os veículos do transporte público, né, mas corredores de transporte vêm sendo, né, pensados aqui, implantados aqui em Fortaleza, né, com faixa exclusiva, com, né, corredor do tipo BRT, né, na Bezerra de Menezes, na Guanabara, tá? E tem todo um plano, né, não sei se vocês vêm acompanhando aí o PAS-FOR, mas tem a ideia aí de construir, né, de se pensar numa configuração de rede, onde, né, você vai ter vários corredores aí ligando ao centro da cidade, né, consolidando cada vez mais essa centralidade, né, da cidade aí,
conectando, né, terminais ao centro a partir de corredores com prioridade, né, transporte público, né, tanto tratamento por BRT, né, ou tratamento com faixa exclusiva, né, ou metrô, né, e aí existindo a necessidade também de haver uma integração com o metrô, tá? Então, assim, tem várias estratégias que a gente pode pensar, né, e que podem melhorar, né, a operação do sistema, mas mesmo assim, né, a demanda vem, né, cada vez mais caindo ao longo do tempo, tá? Então a gente fica pensando assim, o que é que influencia essa demanda? O que é que vem influenciando essa demanda aí? Quais são os fatores que influenciam a demanda, né? É uma questão importante que a gente precisa tratar aí, que a gente precisa pensar, né? Sobre esse sistema de transporte público, tá? A gente tem a ideia de priorizar, né, de melhorar a operação, talvez de fornecer algum tipo de conforto, mas a migração, né, das pessoas para o transporte público, né, ela não ocorre, né, ela não vem ocorrendo ao longo do tempo. Né, a gente precisa entender mais sobre isso, né. E aí eu tinha falado para vocês que a gente tem uma disponibilidade de dados muito grande que pode ajudar a gente a compreender aí mais sobre o sistema, né. Dados de GPS, dados de GTFS, né, dados massivos aí da operação do sistema, tá? Então, assim, essa problemática, né, levou a gente a elaborar aí várias questões, e isso é fruto da experiência, né, com os alunos, né, da minha interação com os alunos do grupo ao longo do tempo, né, eu acho que esse crescimento aí do grupo ao longo do tempo enriqueceu muito, né, foi muito rico, né, e gerou vários questionamentos aí com relação a esse fenômeno do transporte público, né. Tá? Com relação aos dados, né, que a gente precisa hoje, por exemplo, como é que a gente consegue reconstruir as viagens, né, porque falta muita informação aí nos dados de bilhetagem, né? Como é que a gente consegue tratar, armazenar dados que são, né, muito volumosos, né? Que tipo de recurso computacional a gente vai pensar aí para poder tratar, né? E aí, já que a gente tem dados, né, contínuos aí, né, a cada dia do sistema, como é que a gente, né, analisa esses padrões aí de variação, né, temporal e espacial, né, do sistema, tá? E aí tem outras questões aqui com relação aos fatores que influenciam, né? Como é que os indivíduos decidem, né, sobre itinerário, né, do sistema? Como é que é feita essa decisão aí? Quais são os fatores que influenciam na mobilidade, né? Qual a influência de novos modos, né, de transporte, por exemplo, o Uber, né, a motocicleta, como é que isso aí vem influenciando na demanda do transporte público, né? Que fatores psicológicos aí podem estar influenciando, né, na demanda do sistema? No caso do nível do indivíduo, né? Tá? Pensando aí na relação, né, entre acessibilidade e mobilidade, né, que relação é essa? A gente vem, né, vem mudando aí, né, fazendo várias intervenções aí no sistema, né, será que isso está melhorando, né, a acessibilidade, né, e qual a influência disso na mobilidade, né? Será que está induzindo mais viagens ou está mudando a dinâmica aí dessas viagens, né? Tá? E aí pensando mais na oferta, né, como caracterizar o desempenho e a qualidade do serviço, né, transporte público, né? Como avaliar intervenções, né, na rede, né? Que tipo de métodos, né, indicadores, aí, princípios a gente vai considerar, né, para poder avaliar intervenções no sistema, né? Inclusive nesse contexto que a gente tem aqui, que boa parte da população, né, depende, né, desse sistema de transporte público, tá? Quais são os impactos de políticas, né, na mobilidade, né, políticas tarifárias, né, essas políticas aí né, que fazem parte de programas de ação aí, né, de priorização do transporte público, tá? Que estratégias, né, a gente pode estar pensando, né, para melhorar essa operação do sistema? Aí entra mais numa linha de otimização, né, da rede, né, não de projeto de redes, né, que eu imagino que uma mudança muito grande na rede a gente fica a questão se é realmente boa, né, para os usuários, mas algumas estratégias aí de operação que a gente pode pensar, né, de prioridade no semáforo, de operação diferenciada em algumas linhas, tá? Então, assim, tem várias questões que surgiram. E aí eu tentei organizar aqui, né, o grupo em 3 frentes de pesquisa, tá? Uma frente que vai tratar dessa questão de entender, né, o comportamento, né, caracterizar a demanda, entender o comportamento aqui dos usuários, né, do sistema. Outra, né, no sentido de analisar a oferta, né, análise da rede, né, e pensar em estratégias né, que melhore aí o desempenho, né, e a eficiência do sistema, né, pensando em otimizar, tá?
E outra, né, outra linha aqui, outra frente seria, como é que a gente vai avaliar essas intervenções, né? Inclusive intervenções que já vêm ocorrendo, né, no sistema, como é que a gente avalia isso depois que a intervenção, o que é que a gente aprende com essas intervenções, né? As intervenções que já vêm ocorrendo aí no sistema, BRT, faixa exclusiva, integração, né, política tarifária, inclusive tem um novo tipo de intervenção que está ocorrendo agora, aquela ideia dos mini terminais, né? Parece que vai ser implantado se não me engano, no Alto Soares, eu acho que tem outro, né, em outro ponto aí. Como é que isso, né, melhora a acessibilidade dos indivíduos? Como é que isso influencia na mobilidade, tá? E aí, aliado a essas frentes aqui, a gente tem, né, o desafio aí de tratar com um grande, né, conjunto de dados, né? Não só dados automáticos, né, que vêm sendo gerados por esses sistemas, mas dados, né, coletados aí de forma manual, né, porque a pesquisa tradicional, né, que vocês conhecem aí de transporte para entender aí sobre os padrões de mobilidade é a pesquisa domiciliar, né, pesquisa tradicional aí. Mas, assim, ela não ocorre de forma, né, com uma periodicidade muito grande. Na última que teve, né, na verdade teve uma agora em 2019, né, por PAIS-FOR, e teve outra só em 96, né? Então, assim, um intervalo muito grande entre essas duas pesquisas para né, a gente poder entender o que vai acontecendo nos padrões aí de deslocamento da cidade, né? Inclusive essa dinâmica, né? Porque pode ter ocorrido aí mudanças, né, de uso do solo, pode ter, né, ocorreu com certeza mudanças na oferta do sistema, mas a gente, né, com dois recortes aí transversais, né, com uma distância muito temporal muito grande entre elas, a gente não consegue entender bem essa dinâmica, né? Bom, e aí os dados que eu tinha falado para vocês, né, que a gente tem disponível aí, que eu acredito, né, que vai ajudar muita gente aí a responder, né, muitas questões aí, né, com relação ao transporte público, né, o fenômeno do transporte público, né, tem os dados de bilhetagem, são dados aí da passagem de veículos, né, da passagem de passageiros aí no veículos, né, nos veículos, né, do transporte público, tá? Que tem, né, horário, linha, veículo, né, se houve ou não integração, né, tem todos esses campos aqui com relação à viagem, né, dos indivíduos, tá? GPS, né, tem, né, a localização, né, e os veículos, né, a hora de passagem em determinados pontos, né, o GTFS que tem toda a programação, né, informação das linhas, né, a frequência, o header, né, o itinerário, localização dos pontos de parada, terminais, tá? Então, a gente tem esse volume de dados aqui, né, que a gente precisa, né, tratar e que eu acredito que pode ajudar aí a gente a responder muitas questões, né, aquelas questões que eu tinha colocado lá no começo, tá? Nem todas as questões, né, a gente precisa de, né, pensar em outras fontes aí, né, tem algumas questões aqui que a gente precisa chegar mais próximo do usuário, né, talvez aplicar coletas de campo, né, questionário, né, outros tipos de análise, né, de levantamento de dados que esses dados quantitativos aqui, né, talvez não consigam pensar em outras questões aqui que eles não consigam responder, né, tá? A gente precisaria chegar mais perto do usuário aí para poder responder, né, principalmente com relação ao comportamento, né, como é que intervenções influenciam aí na mobilidade, né. Bom, o grupo hoje, ele é formado, né, eu estou com 9 alunos, tá, entre alunos de mestrado e doutorado, tá, nessa primeira frente aqui, né, tem um Gabriel Militão, eu coloquei o nome dele errado aqui, né, Militão, tem o João Lucas, né, o Carl Jefferson, né, que são alunos de mestrado, né, na parte de análise de redes, né, e da oferta do sistema, né, estou com o Arthur, né? O Arthur entrou agora, né, no programa, o Caio também entrou agora no programa, né? E tem um aluno de doutorado, que é o Vanderberg, tá? Aqui na terceira frente aqui de avaliação, né, tem o Lucas, né, o Lucas Souza, tá? Tem o Nelson, né, que é um aluno de doutorado, o Nilson Filho, né, que entrou agora, tá? Eu não esqueci de ninguém não, né? Imagino. E aí tem uns alunos aqui Acho que não.
Tá faltando o Lucas Souza aí, né? Lucas Souza. Ah, tá aí. Ixi, Aqui tô ele, ficando né? cego. Tá? E aí tem os alunos de iniciação científica, né? Tem a Beatriz, né? Que é da Engenharia Civil, a Ivana e a Micaele. A Micaele, infelizmente, está nos deixando, né? Tem o Cacau também, que era aluno de C, mas agora está no PG, né? Está fazendo projeto de graduação. A Ivana também está fazendo projeto de graduação, né? Tá? O Cacau, ele começou no grupo aí, né? Tratando mais, né? Trabalhando nos dados, pensando no ferramental computacional aí para poder tratar esses dados, né? E agora, né, a ideia do PG dele é analisar o impacto da pandemia na mobilidade, né? Tá? Ele está com essa pesquisa aqui de PG, né? Bom, tem umas parcerias por enquanto, né? Eu estou pensando em como consolidar o grupo também com parcerias, né, algumas parcerias internacionais aí, mas por enquanto eu estou com uma parceria muito forte aqui dentro do Petran, que é com o professor Felipe, né? Então tem vários trabalhos que a gente desenvolve junto com o Felipe, né? Tem o professor Judemir lá da economia, né? Né, que a gente trabalha com métodos aí, econométricos, né? E aí a gente acredita que alguns métodos desses, né? Podem ser utilizados aqui para né, nessa frente aqui de avaliação de intervenções, né? Inclusive o Udemy, né, 2 anos aí, né, inclusive no semestre passado, ofertou uma disciplina de avaliação de políticas, né? Utilizando aí o ferramental, né, de econométrico, né, para poder avaliar, né, políticas, né, medir o impacto, né, de intervenções aí no sistema, né, de políticas, tá? E tem essa frente aqui de dados, que a gente tem um apoio lá do professor Demontier, que é um professor da computação lá do campus de Russas, né, da UFC, tá? Então, assim, essa parte de dados eu reconheço que, né, eu pelo menos não tenho um conhecimento muito forte aí de estrutura de dados, de banco de dados, então é uma área aqui que a gente precisa muito apoio da computação, né, para poder ajudar a gente aqui. Inclusive, não sei se tem alguns alunos que já estão bem adiantados aqui na pesquisa, mas dados é uma parte lá da pesquisa de vocês que é muito importante, que se gasta um tempo, né, considerável aí da pesquisa para poder, né, conseguir dados, coletar dados, né. Nesse caso aqui, a gente até já tem, né, dados, né, mas a gente precisa tratar, né, organizar esses dados, né, alguma plataforma aí computacional, né, porque apesar da gente ter um volume muito grande de dados, ainda, né, tem muita informação que não existe, né? Por exemplo, a gente não sabe exatamente qual a origem das viagens, a gente não sabe exatamente onde ocorrem as transferências, né, ao longo do itinerário, a gente não sabe exatamente quais são os destinos, né? Então, assim, tem várias e tem, né, problemas de falha, né, nos dados, né, dados que estão faltosos e tal. Então, assim, tem muita coisa aqui, né, com relação aos dados que a gente precisa pensar, organizar, né, tratar para poder, né, depois a gente pensar em fazer análise, né, tá? Bom, eu vou passar aqui rápido, né, qual é a ideia da pesquisa né, de cada um do grupo, né, inclusive, né, pesquisa que já foram finalizadas aí, né. Essa primeira aqui, né, que está na parte de demanda, né, foi a ideia da gente olhar para esses dados e identificar padrões, né, padrões aí de regularidade de uso no sistema, né. Tá? Foi uma pesquisa do Renato, tá? Esses dados são muito utilizados com esse intuito, né, de identificar padrões, né, mas aí o Renato, a questão aqui era assim, mas qual a relevância disso, né, quais são os padrões que a gente pode identificar a partir do uso desses dados do sistema, padrões de regularidade, tanto no uso, né, no tempo, como no espaço, tá? E aí, então, o Renato, ele trabalhou com isso na pesquisa de mestrado, né? O João Lucas trabalhou com isso no PG, né, no projeto de graduação, tá? Bom, o Gabriel, né, que está, né, desenvolvendo a pesquisa de mestrado agora, que está já perto, né, já passou pela qualificação, né, está, né, executando e desenvolvendo a pesquisa, deve defender aí até o final do ano. O Gabriel veio com a ideia de querer de entender mais, né, de medir aí, entender a conscientização da população, né, com relação aí ao transporte sustentável, né. Porque assim, o transporte público ele é visto como um transporte sustentável, né.
Mas, assim, ele queria entender, assim, que fatores psicológicos, né, podem estar influenciando aí o uso ou não do transporte público, né, na cidade de Fortaleza. Então, ele veio com essa ideia de estudar, né, propor uma fundamentação teórica, né, depois analisar trabalhos empíricos aí, tentando identificar fatores, né, psicológicos que podem influenciar na demanda e, né, tentar propor um modelo para representar o caso aqui de Fortaleza, né, com relação a essa relação entre fatores psicológicos e o que pode estar influenciando na escolha do modo, né, tá? Bom, o João, né, o João Lucas, no caso, que está agora no mestrado, né, a gente está, né, construindo aí o tema de pesquisa, né, o problema de pesquisa do João, e a ideia do João, por enquanto agora, é analisar como é que se relaciona a acessibilidade com mobilidade, né. A gente né, tem sido propostas várias intervenções aqui que podem estar, né, dando algum ganho de acessibilidade aqui, mas a gente não sabe como é que isso está influenciado, né, ou se vai influenciar aí a mobilidade, né, dos usuários do transporte público, tá? Então a ideia do João é, né, investigar isso aí para o caso aqui de Fortaleza, tá? O Caio, né, eu tinha falado para vocês que muito, né, das informações aí, né, nesses dados, né, tem muita informação que a gente não tem na origem, destino das viagens, então a ideia do Caio é tentar reconstruir aí uma matriz, né, uma matriz de origem e destino a partir dos dados aí de bilhetagem, né, e da operação do sistema, né. A matriz, vocês sabem que é um dado, né, um elemento fundamental aí, né, se a gente quiser analisar intervenções aí, né, a partir de modelos, né, do sistema, tá? Então, não só isso, mas entender também, né, como é que, né, se comporta, né, a variabilidade da demanda, né, tanto espacialmente aí como no tempo, tá? Então, a matriz, né, uma matriz OD aí, né, ela pode ajudar nesse sentido, tá? Tem, né, essa outra área aqui que eu não estou colocando por enquanto nenhum aluno, né, porque não tem nenhum aluno trabalhando com isso, mas é uma coisa que a gente pode estar interessado em olhar, né, os modelos existentes aí de escolha de rota, né, no transporte público, os métodos de alocação, né, tentar verificar as premissas desses métodos, tá? Assim, tem pouco estudo nesse sentido de tentar verificar aí se esses métodos, né, de alocação, né, de como é que o usuário define rota, né, se realmente eles se verificam na realidade, né, tentar verificar aí essa modelagem, né, inclusive em alguns softwares, né, como o Transcad ou o Visum, né, que tem modelos ali de alocação em rede de transporte público, mas, assim, tem poucos trabalhos empíricos, né, tentando buscar evidência de que realmente aquilo ali representa o comportamento dos usuários, tá? Bom, o Vandenberg, né, que é um aluno de doutorado, né, o Vandenberg também fez mestrado com a gente, né, trabalhou em outro problema, né, que não tem a ver com o transporte público, tá? Mas agora ele está interessado em analisar esse fenômeno que é o chamado fenômeno do bunch, né, que eu não sei se vocês conhecem, mas numa linha, a formação de pelotões na mesma linha, né, ao longo da linha, tá? É um fenômeno que causa atraso, né, causa transtorno aí para os indivíduos, né, ele ocorre muito, né, no meio urbano, eu acredito que aqui em Fortaleza deve ocorrer muito, né, tá? E aí o Vandenberg, né, tá com essa ideia de, mas na literatura esse fenômeno não é tão bem, né, não existe um método aí para caracterizar esse fenômeno no meio urbano, né, saber quais são as causas, né, o que pode estar influenciando no bunch, né, é um fenômeno dinâmico, né, que ocorre aí em linhas, né, em transporte público, e tentar pensar aí num modelo, né, que a gente consiga a partir do modelo, pensar em estratégias para poder atenuar esse fenômeno, né? Estratégias aí de operação, né? Tá? Bom, essa de otimização também eu não coloquei ninguém aqui, né? Mas isso aqui é a ideia de analisar, caracterizar a rede de transporte, né? Pensar aí indicadores de desempenho, né? Tanto no nível de linha como no nível de rede, né? Para tentar caracterizar, identificar problemas na rede, né? E aí, a partir disso, pensar em proposições, aí, estratégias de operação, tá? Nessa área, vamos dizer assim, nesse objeto aqui de pesquisa, eu estou pensando, né, por enquanto eu venho conversando aí com o Caio, né, o Caio Gustavo, com o Arthur, né, que está pensando em analisar a confiabilidade, né, do sistema, ver questões de pesquisa relacionadas à confiabilidade, tá?
Enquanto eu estou conversando com eles dois, né? Eles entraram agora e a gente está conversando ainda, né? Paquerando aí para ver o que a gente pode pensar em termos de questões relevantes aí para analisar a oferta do sistema, tá? Avaliação de estratégias, tem o Lucas, né, e o Nelson, né? E aí a avaliação mais no nível estratégico, né? Pensando em indicadores, né, de avaliação, né, princípios, né, quais são os princípios a gente vai estar pensando aí para poder realizar avaliação de intervenções ou políticas no sistema, né, métodos, né, de avaliação, né, técnicas de avaliação e métodos de avaliação, métodos pós-implantação, né, buscando evidências a partir de análises empíricas, tá? O Nelson, né, ele está pensando, né, está querendo propor uma metodologia, né, num nível mais estratégico para poder avaliar intervenções no sistema de transporte público, tá? O Lucas está, né, a ideia do Lucas aí é analisar, pensar numa forma de considerar aí, né, no indicador, não indicadores, é um método, né, que é considerar a acessibilidade, mas que considere restrições, né, restrições dos indivíduos aí, né, para poder acessar o sistema, né, para poder acessar oportunidades aí, né, usar o sistema para poder acessar oportunidades aí no meio urbano, tá? E aí o Nilson, né? O Nilson está naquela área de avaliação também, né? Mas no nível mais operacional, tá? O Nilson vem trabalhando no PG aí, né? Ele trabalhou no PG na graduação com análise de, né, qual é o efeito do que faixas exclusivas podem trazer aí para a operação do sistema, né? Esse tipo de análise é feita né, de certa forma um pouco, né, às vezes ingênuo, né, que é feita uma comparação antes e depois, né, no mesmo corredor, tá? Então, o Nilson está querendo trazer aí, né, como é que, né, esse processo causal ocorre, né? Como é que o que é que influencia na operação, né, nas medidas de desempenho, né? Qual o processo causal, qual o mecanismo causal que pode estar por trás disso, né? E o que é que acontece né, nesse mecanismo causal aí quando a gente intervém, né? Quando ocorre uma intervenção, tá? Então, ele está querendo trazer alguma contribuição aqui de algum ferramental aí de inferência causal para análise de intervenção no nível mais operacional, né? No caso aqui, podendo ser de faixa exclusiva, né? Ele trabalhou com faixa exclusiva, né? Faixas exclusivas aqui, né? No projeto de graduação, né? Mas esse tipo de análise aqui a gente pode também expandir para qualquer tipo de intervenção operacional aí no sistema, né? Tá? Bom, e aí os dados, né? Sempre tem alguém aí, né? Não tem alguém dedicado, né, trabalhando com esses dados. Tem o Demotier que está dando suporte, né, o professor Demotier, junto com o aluno dele lá da graduação, né, mas, né, sempre tem alguém desenvolvendo alguma rotina, alguma ferramenta para poder tratar os dados e organizar os dados, né. A ideia, né, da gente é a gente, né, propor alguma ferramenta, né, de banco de dados, né, para poder organizar, né, armazenar os dados, tá? Alguma ferramenta de tratamento, né, dos dados aí, tá? Para poder tratar, identificar falhas, né, e tratar os dados aí, né, de forma que permita que a gente possa fazer análise, né? E outra plataforma aí de análise, né, e visualização desses dados, né? Talvez eu não sei como é que os meninos chamam aí, né, se é GitHub, não sei, alguma interface aí que permita com que a gente, né, consiga buscar, né, informações aí nos dados e consiga visualizar, né, tá? E não só isso, a gente consiga fazer análise também, né? Consigam fazer as análises, né, que são propostas aí nas pesquisas aí dos alunos, tá? Bom, pessoal, eu coloquei uma sequência de métodos aqui, né? Na verdade, isso aqui é um método que eu tinha colocado no projeto, né? Inclusive, vou enviar agora para o CNPq, né? Mas vai desde a revisão da literatura, né? O nosso objeto aqui a área de estudo é o meio urbano, né? Daqui de Fortaleza, então, o transporte urbano, né? Daqui de Fortaleza, a gente não está ainda, né, olhando para intermunicipal, nem metropolitano, né? Mas o foco é no transporte urbano, tá? Né, a gente vai contar com várias bases de dados aí, né, inclusive, né,
venho conversando com o pessoal da Etufor, né, para eles, né, para ver como é que eles, né, a gente consegue ter um acesso aí mais fácil, né, essa base de dados, né. E aí tem toda uma sequência aqui que vai desde o tratamento desses dados, organização, né, análise, né, modelagem, né, vai propor modelos aí também, né, para apresentar as decisões dos usuários, os padrões aí de deslocamento, tá? Otimização até avaliação de alternativas, né? E assim, o que a gente espera, né, isso aqui é uma coisa que né, que vai prosseguindo e vai evoluindo ao longo do tempo, mas a gente espera, né, entender mais, né, essa dinâmica de deslocamentos urbanos, né. A gente espera também ter avanços aí em métodos, né, de modelagem, né, da rede, né, e da demanda, né, do sistema. A gente espera aí ter metodologias para poder identificar problemas, né, e propor alternativas de intervenção nesse sistema, né, também. Desenvolver aí técnicas, né, de avaliação, né, de intervenções da operação, tá? E pensar em novas estratégias de operação, né, que permitam, né, operações do tipo, né, ITS, né, que é a operação em tempo real, né. A gente sabe que a gente teria condições aí de passar informação para os usuários, né, para os usuários poderem tomar decisões aí, né, no uso do sistema, e a gente teria também de ter, né, com esses sistemas automáticos, a gente tem condições também de né, ver, né, acompanhar a operação ao longo do dia e talvez fazer algum tipo de intervenção ali em tempo real, né, para melhorar a operação, né. Aquele exemplo do BUT é um, né, que a gente poderia pensar alguma estratégia para evitar a ocorrência do BUT aí em algumas linhas, né, tá. E tem uma plataforma computacional, né, de simulação aí, né, e de base de dados, né, não só para a gente aqui, mas que a gente consiga compartilhar com outros grupos de pesquisa, né, no Brasil e vamos ser usados aí no mundo também, né, tá? Bom, eu acho que era isso, não sei se eu me estendi muito, tá? Agradecer aí a vocês aí, né, pela atenção, né, e se vocês tiverem algum questionamento, que vocês queiram fazer, alguma curiosidade, alguma demonstração aí de vontade de participar do grupo, né? Eu tenho uma dúvida só sobre os dados GTFS. Tipo, o que é que eles são, como é que eles são agregados, sabe? Esses dados, né, pelo que eu sei, eles são dados, são arquivos geográficos, né? Tá? Eles têm, por exemplo, a localização das paradas, né? Tem o lat long, né? A localização geográfica dos pontos de parada. Tem o arquivo também, né, geográfico dos itinerários, tá? E aí eles têm também como atributos, né? Eu imagino, né? Eu tô falando que eu imagino, porque eu nem olhei para esses dados ainda, tá? Quem olha são os alunos aí, eu acho que eles têm mais conhecimento de causa do que eu para dizer o que é que eles são, né? Mas eles têm os arcos, né, das linhas, né, e tem atributos aí relacionados à operação do sistema, né? Frequência, o header, né? Talvez, né, tenha pontos de controle ali, né? Alguns pontos de controle, pontos de controle que significa que a linha, né, tem que passar em determinados horários, em determinados pontos de controle, né? E esse GTFS, ele vem, ele é atualizado com uma certa frequência, né? Pelo menos eu tenho conversado com o pessoal da Etufor, né? Conversei com o vice-presidente lá, o Ferreira, né? Da Etufor, a gente teve vários encontros, né? E ele, né, me explicou, né? E passou para a gente, né, de certa forma, como é que é feita essa atualização, né, do GTFS. Ela ocorre quando muda algum itinerário, né, tem alguma demanda, né, de mudança de itinerário, então de inserção de alguma linha, ou então de mudança de operação, né, mudança de redimensionamento ali da operação de algumas linhas, né. Então esse GTFS ele vai mudando ao longo do tempo, tá? E aí, uma coisa que é importante aqui, que eu pedi, né, que eu até solicitei para eles, né, não sei se eles vão conseguir, né, porque eles usam alguma ferramenta computacional, né, para poder atualizar o GTFS e depois transforma, né, a programação nesses arquivos GTFS para poder
fornecer para a Google, né? Mas eu solicitei a eles, eu não sei se eles vão poder, mas eu solicitei todo o histórico, né, de GTFS desde da implantação aí do bilhete único, né, desde 2013, né. Então, assim, para eles poderem reconstruir isso, eles vão ter que voltar para os arquivos originais, né. Eu pedi um GTFS por mês, né, para ter uma ideia de como é que esse sistema vem mudando ao longo do tempo. Não sei se eles vão conseguir fornecer, né, eu espero que sim, tá? Entendi, professor. Eu não sei se os meninos querem complementar aí, que eu acho que eles sabem mais que eu, né? Quem mexeu já com GTFS, que está aí no grupo. Bora aí, gente, Fala aí. complementa aí. Mas eu acho que é isso mesmo, né, Gilson? Não tem coisa para acrescentar, não. O principal é isso. É só complementar que é o formato que a Etufol e todas as empresas de transporte, né, elas mandam para outros serviços, como a Google, para a partir desses dados calcular o tempo de viagem, essas coisas, que hora sai de casa, etc. Esses dados são muito usados, inclusive o Transcad ele aceita que você entre com esses dados de GTFS e ele cria a rede lá a partir desses dados. Acho que deve ser o formato de dados mais usado nesses ITS aí de transporte público. Né? Você consegue carregar na rede no Transcad, eu acho que no Visum também, né, se eu não me engano, em vários sistemas aí de informações geográficas, hoje, né, você já consegue carregar GTFS, ele cria, né, ele constrói, ele gera a rede lá, né, a partir desses arquivos GTFS, né. Porque o GTFS, ele tem toda a informação, né, geográfica aí que você precisa, né, para poder construir a rede, né. Mais alguma questão, pessoal? Acho que era só isso. Professor, O Nilson? lá naquela linha de otimização da rede, né, você pode falar mais um pouco sobre quais são as ideias aí de otimização que o pessoal está trabalhando aí? Pronto, eu vou falar aqui do que a gente vem desenvolvendo, né? Por exemplo, o Arthur e o Caio ainda não, né? A gente está com a ideia aí de pensar num método, né? Por exemplo, o Arthur, ele vem, né, pensando, como é que a gente analisa essa confiabilidade, né? Que indicadores, né, de confiabilidade a gente pode pensar aí sobre... Então, assim, é mais na ideia de caracterizar, né? Entendeu? Não é ainda de pensar em uma estratégia de otimização, não, né? Mais de entender, né? Tentar identificar problemas aqui na rede, né? E tentar avaliar aí a confiabilidade. Da mesma forma o Caio, né? O Caio vem com essa ideia aí de pensar em indicadores do desempenho, da qualidade do serviço, né? Para medir aí, né, a eficiência do sistema e a qualidade do serviço, alguns indicadores relacionados à qualidade, mais na perspectiva aí do usuário, né? Se a gente pensar, talvez que passe na cabeça de vocês, como é que a gente vai analisar a qualidade na perspectiva do usuário sem falar com o usuário, né? Mas, né, tem algumas medidas quantitativas aí que a gente pode, né, tentar relacionar a questão da qualidade do serviço, tá? E o Vandenberg, né, ele também vem com essa ideia aí de estudar esse fenômeno da formação de pelotões, né, do Buncher, tentar entender o que é que pode influenciar, né, nesse fenômeno, como é que ele ocorre, né, qual a probabilidade dele ocorrer, dado alguns fatores aí, né, para depois a gente pensar em alguma estratégia aí, né, para poder tentar minimizar, né, reduzir aí a ocorrência desse fenômeno na rede, tá? Então, essa estratégia de otimização aqui, né, se a gente pensar em otimização, por enquanto a gente não está, né, pensando em nenhum modelo aqui de otimização, não, né, mas tentar caracterizar e depois, né, a partir dessa caracterização, compreensão aqui do que vem ocorrendo na oferta, né, a gente pensar em estratégia de otimização, né, tá? Tu estava interessado aí também em trabalhar com otimização? Tá pensando nisso aí, da avaliação para... Não, eu estava querendo saber aí se já tinham... O pessoal estava propondo algum método de otimização aí da rede.
Método de otimização da rede, né? Assim, tem uma linha, né, na literatura que trabalha com projeto de redes, né? Então, pensar qual é a rede que melhor, né, atende aí a demanda, né, até a variação da demanda, né? E aí, Até porque me veio na mente o que o professor Felipe falou ontem, a PST, que ele disse que essa ideia dos terminais foi meio que foi feito como foi meio intuitivo, não foi feito bem um estudo para decidir isso, né? os A gente pode... terminais de integração, né? Isso. É. Então, isso aqui uma coisa, né, que a gente poderia, né, analisar a partir de um método desse de otimização usando aí projeto de redes, né? Tá? Esses terminais, essa configuração dos terminais, né? E até a nova intervenção aí que estão pensando, né? Talvez, na verdade, a intervenção é consolidar cada vez mais essa configuração tronco alimentada da rede, né? Só com a ideia de corredores que tem de alta capacidade, né? Tá? Então, assim, como é que a gente avalia isso, né? Como é que a gente analisa qual é o ganho disso, qual é o impacto disso na, na acessibilidade, né? Nas pessoas, né? Na demanda aí, né? Tá? Acho que por enquanto a gente ainda está tentando entender se a gente fosse avaliar, né, o que é que a gente ia levar em consideração, se a gente fosse criar um modelo, o que é que a gente ia, É, seriam as variáveis que iriam entrar, né? A gente ainda está é, engateando nessa parte, né? é. Eu acho que aqui a gente está mais no estudo mais, né, de compreensão, né, caracterização, do que mesmo, né, propor intervenções aí, estratégia de otimização, né, mas é entender aí, que eu acho que é uma coisa muito importante não entender, caracterizar a oferta e compreender como é que se comporta os usuários, né, para depois a gente pensar aí em estratégias, né, de otimização, vamos dizer assim, né, estratégia de intervenção aí no sistema, soluções, né, soluções aí para problemas, né, mas quais problemas, né? Professor, quando o senhor colocou no slide outras fontes, a ideia é trabalhar com outros dados massivos, o grupo, ou relacionar dados mais tradicionais, como os dados socioeconômicos, dados dos setores censitários. A ideia é o que tiver, né? Pode, que puder ajudar. Mas, Que, assim, no grupo, tem alguém já tentando relacionar esses dados massivos com outras fontes mais tradicionais? né, no grupo que a gente está pensando aqui, por enquanto, por exemplo, o Caio, né? Tem uma coisa né, porque tem métodos aí, né, métodos de reconstrução de matriz OD a partir desses dados de bilhetagem, né, e de GPS aí, mas o que parece que não está bem desenvolvido nessa parte da validação, né, tentar ver se essa matriz reconstruída aqui, ela está representando bem ou não a realidade. Então, isso aqui a gente pode, né, talvez, usar aí, por exemplo, dados de pesquisa domiciliar, né, comparar aí, né, com dados de pesquisa domiciliar para ver se realmente está, né, essa matriz, né, que está sendo gerada aqui está representando ou não esse padrão, né, de deslocamento. E além disso, esses dados, eles têm uma limitação que eles não têm informação nessas essas características socioeconômicas aí dos usuários, né? Então, e também, assim, não tem informação do uso do solo, né? Então a gente precisaria de outras fontes, né, para poder complementar esses dados aqui, dependendo do tipo de análise, né? Dependendo do tipo de estudo que for ser feito aqui, né? Tá? Mas, né? Se tu tiver algum dado aí que tu quiser acrescentar aqui, a gente aceita, né? Tá? Dados de pesquisa domiciliar, né? Dados de outras, né? Outras fontes de dados massivos aí, né? Telefonia, né? Se a gente pudesse ter dados da Uber, né? Dados assim, o que pudesse ter aqui para poder acrescentar para a gente né, usar esses dados, né, para responder algumas questões. Assim, agora o importante é pensar nisso, né? O que a gente quer responder aqui, né, para depois olhar para esses dados, né? Tá? Mais alguém?
Bom, eu acho que... Flávio, tu quer assumir aí? Não sei se os meninos têm mais alguma questão. Meninos e meninas, né? Tem aquela regra, né, que o Felipe fala, né, regra dos 5 segundos, né, que tá ficando famosa aí. Eu queria saber se os meninos têm mais alguma pergunta, né? Eu queria só reforçar, né, que eu adorei a logomarca aí de vocês, o nome do grupo, né? Os meus alunos, quando a gente se encontra, o nome do grupo é um nome assim, muito sem criatividade, é o nosso. Grupo de pesquisa em segurança viária. Onde é que está a criatividade disso, né? Eu já pedi, já saíram algumas coisas interessantes, a gente vai avançar. Aí esse teu seminário de hoje vai dar um ânimo. Hoje à tarde eu vou me encontrar com eles, acho que tem 1 ou 2 aqui assinando a aula agora. Moraes, tem alguma coisa? Diz, fala. Eu tenho um pessoal que é muito criativo no grupo aí, né? A gente teve uma dinâmica aí, né, no WhatsApp, aí cada um propôs uma logomarca, né, um nome. E aí surgiu essa daqui, né? Mas, assim, a gente tem uma limitação de criatividade. Acabou que a arquiteta, que é a esposa do Renato, ela que propôs aqui essa versão final, né? Do logotipo. Eu achei bem bacana. A gente está interagindo também aí, para ver se converge alguma coisa. Me diz uma coisa, Moraes, o que é que tu imagina, assim, de interação do teu grupo com a questão de segurança viária? Assim, tem alguma ideia? Ou alguém está trabalhando? Não, diretamente com segurança viária, a gente não vem trabalhando, não, Fábio. Assim, pegou meio de surpresa, eu nem tinha pensado, mas com certeza tem, né? Deve ter alguma interação aí se a gente pensar, né? Porque uma das coisas que é colocado como vantagem aí, né, do transporte público é a ideia de que pode, né, reduzir aí a ocorrência de acidentes, né? E talvez até uma medida de impacto que a gente pode considerar lá na avaliação, né? Será que realmente reduz acidentes, né? Intervenções no BRT, né, faixa exclusiva. A exposição, eu acho que a exposição, né, por quilômetro, né, o número de acidentes por quilômetro por passageiro, se você colocar isso e comparar com qualquer outro modo, né, é um número que deve ser extremamente baixo. Extremamente. A gente pode até ter um percentual de acidentes com ônibus, né, pode ser até um percentual relativamente alto, mas quando você colocar o número de quilômetros, né, a quantidade, né, percorrida, o IPK, né, da frota, vai ser um negócio absurdo, né? A gente teve uma experiência parecida com a atividade de entrega com motoboy, né? Mototáxi, né? Quem trabalha com moto gerando renda. E, assim, pode parecer que eles são frequentes, né, nos acidentes de trânsito. Mas quando você coloca a quilometragem, não é significativo demais para os mototaxistas e os motoboys. Né? Porque eles andam muito, né? Andam demais. Andam demais. Então, a exposição é muito alta, né? Elevada. No transporte público, a gente acredita, né, se acredita, né, que essas intervenções aí podem, né, que é uma coisa que a gente tem que avaliar, podem trazer aí mais usuários, né, para o sistema, até de outros modos, né. Tem essa crença aí, né. Talvez ela não venha, né, se materializando aí ao longo do tempo, né. Mas, assim, como é que a gente conseguiria, né, organizar esse sistema aí para trazer mais usuários para o transporte público, né? Reduzir essa exposição aí, né, dos indivíduos à possibilidade de ocorrência de acidentes, né? Professor, se eu não me engano, tem um estudo da NTU que ele faz essa avaliação aí que o professor Flávio está falando, né, da exposição por quilômetro, realmente do transporte do ônibus é bem menor. Do metrô é o menor, né? Segundo lugar é o ônibus. Bem menor. Não sei, assim, em questão do BRT, né? Acredito que o BRT deve ser menor ainda, né? Porque ele fica segregado, a parada é protegida, né? Tudo, mas não sei se tem estudo nesse sentido, não. Deve ter uma exposição na acessibilidade, ali naquela microacessibilidade, né? Até poder chegar aí no metrô, poder chegar no BRT, né?
O problema, assim, o problema que eu acho que é talvez mais importante quando a gente fala de ônibus talvez não seja a frequência, né? Mas como ele interage com pedestres, né? Como ele interage com ciclistas, é a questão da diferença de vulnerabilidade, vamos dizer assim, de quem está dentro do ônibus para quem está nos outros veículos, né? Ou a pé. Essa que eu acho que seria o grande desafio para a gente, né? Por causa da massa. Não é nem tanta velocidade, né? Mas a tal da energia cinética, ela também é proporcional à massa, né? É o quadrado da velocidade, mas a massa também entra na brincadeira. Tu fala assim, corredores que tem uma prioridade aí né? Um tratamento de prioridade, a gente tem que ter esse cuidado aí da interação, né? Entre o pedestre esses veículos aí que são veículos pesados, né? E é um dilema da gente porque você precisa, né, do pedestre, porque ele é que vai subir e vai descer do ônibus, né? Então vai ter um momento lá em que a gente vai ter pedestre bem pertinho, né? Acho que é uma coisa que a gente pode pensar aí, não sei se tem alguém interessado, né? Em estudar aí essa questão da influência do transporte público na segurança viária, né? Certamente. O que eu sei, meu amigo, é que, viu, para os colegas aí, vocês estão diante de um dos mais brilhantes pesquisadores que tem no grupo, viu? Eu sou Francisco Moraes, não é só gente boa, nem um corpinho bonito, não. É extremamente inteligente, extremamente bom de trabalhar, né? De se trabalhar. Ainda bem que essas outras qualidades aí não compensam a minha beleza, né? Não, é porque quem gosta disso é o Uchoa, né? Fala, né? Que, né? Toda vida ele fala que ele é o mais bonito do grupo. Pessoal, mais alguma pergunta para o professor Moraes? É bom que o cachorro deu a hora certa aqui, viu? Ele disse que é a hora para terminar a gravação. Toca a campanha, fica louco aqui. Só agradecer aí, né, a oportunidade, e, assim, se o pessoal quiser, né, trocar alguma ideia, né, basta, manda um e-mail, a gente pode marcar, tá, de conversar. Eu também tenho eu gosto muito de trabalhar com modelagem, né, estatística, né, com esse ferramental de modelagem. Venho, né, entrei no mestrado, entrei no mestrado, ó. Tô igual aluno falando que entrei no mestrado agora, e entrei no Petran, né, mas trazendo esse ferramental aí, né, e agora eu tô, né, nessa pegada aí de entender mais sobre um fenômeno, né, para pegar um fenômeno aqui para chamar de meu, né, tá? Mas, assim, não vou deixar, né, de trabalhar com esse ferramental aí, estatístico, né, de modelagem. Então, se vocês precisarem de alguma ajuda, né, quiserem conversar, trocar uma ideia, né, pode mandar um e-mail que eu estou à disposição. Ok, pessoal. Então, agradecer mais uma vez aí ao professor Moraes, né, pelo tempo, pela apresentação. Assim, a gente consegue notar muito bem, né, que o grupo está bem estruturado, né, o grupo do Moraes está bem organizado, e eu acho que daqui para frente ele vai colher muitos frutos aí positivos dessa organização dele. Gente, eu vou, então, parar aqui a gravação, né, agradecer mais uma vez a presença de vocês, professor Moraes. Eu estou começando a digitar, né, pegando as fotos e digitar as frequências de vocês no Siga, tá? Dê uma olhadinha, porque sabe como é que é essa disciplina? A gente conversou no início, né? Para a gente não perder a amizade, né? Dê uma olhadinha, se tiver alguma coisa errada, vocês falam, viu? Sempre com bom senso, né? Acima de tudo. Tá? Não, eu só coloquei 2 dias ainda, não precisa ninguém ir para lá ainda agora, não. Tá? Um bom final de semana para vocês, e até a semana que vem. Deixa eu parar aqui a gravação agora.